Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui com dois convidados especiais, Harley e Salomão. Salomão eu conheci hoje, Harley já tem décadas que eu conheço esse caboclo aqui, compadre. Mas eu queria saber, assim, da onde que você conhece o Salomão, compadre? Da onde você conheceu ele? Onde você achou esse homem, cara? Pode contar, pode contar tudo? Rapaz, eu tô aqui gratificado com a presença sua, meu irmão, compadre. do Harley e do Salomão, e dizer que são duas referências que eu tenho para minha vida. O Harley é uma experiência espiritual, né, assim, que me somou muito para minha caminhada, Harley. Eu tenho uma alegria, uma gratidão, assim, de filho para pai com você em relação a tudo que você me proporcionou na minha caminhada espiritual. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui aprendendo contigo. E o Salomão é uma referência para mim do ponto de vista de relacionamento, de empreendedorismo, de network, de inteligência pessoal. Onde você achou ele? Ele é meu vizinho. Na verdade, nós fizemos parte de um projeto juntos, que era o Concept Networking. Exatamente. Onde nós reuníamos um grupo de empresários e nós ali fazíamos networking ali, a gente comia um churrasquinho, né, bebia uma cervejinha, numa reunião informal para poder gerar networking. E aí, durante essa reunião, nós apresentávamos geralmente dois projetos, dois temas, duas pautas, e o doutor Eduardo, durante algum tempo, participou desse projeto, onde ele falava um pouco da experiência dele, né, na área do direito, e voltada para esses empresários. Voltado para esses empresários. Então, foi a partir daí que vocês conversaram. Exatamente. O Harley eu já conheço há muito tempo, esse compadre meu também, e ele me ensinou, como o Eduardo estava falando, o Harley de longas datas. E como o Eduardo falou, ele, como pai, ele bate, ele fala, você entendeu? Mas eu me sinto do próprio Popó nessas horas. Mas o amor dele é do tamanho dele, você entendeu? O coração dele é grande, entendeu? Pensa num caboclo que gosta de ajudar, mas a ajuda dele você tem que saber receber também, entendeu? Por quê? Porque ele quer ensinar, ele quer passar para você tudo aquilo que ele aprendeu, né? E muitas vezes a gente não quer nem aprender, né? A gente é teimoso, né, Harley? A gente é teimoso, muito teimoso, né, Glauco? Mas essa história de bater é doído, né? Toda vez o cara fala que eu bato, mas eu não bato, não. Não bate? Não, bato, não. É porque eu não consigo fazer o que os cuidadores fazem, né? Eu acho que eu não sou cuidador. Acho que é o meu problema como pastor, né? Todo pastor é um cuidador nato, né? E eu não sou cuidador. Acho que esse foi o grande problema meu dentro da igreja, porque eu sou um orientador. E é diferente. Então, eu consigo identificar algumas falhas e não seguro. E aí o pessoal acha que isso é bater, isso não é bater. Eu tenho certeza que o Salomão, na hora que ele vê você fazendo investimento errado, pisando na bola errada comercialmente, ele vai dizer para você. Só que como é comercial, as pessoas aceitam com mais maleabilidade. Como eu falo direto no emocional, direto no espiritual, aí tem som e gosto de pancada. Não é pancada não, dói mais. Mas é suave, é simplesmente um processo de orientação. Apesar de quando dói no bolso, dói também, viu? Mas aí só de quando a parte comercial e dói no bolso, dói bastante também. E é tão interessante essa ponderação que você fez, Salomão, porque quando dói no bolso, é como se nós nos abríssemos a receber uma orientação dura e enérgica para poupar um outro erro financeiro, uma perda. Agora, quando bate do lado emocional, por vezes as pessoas, ao invés de se abrir, porque o emocional eu considero que é um nível ainda mais profundo e necessário do que o material, elas se fecham porque elas esperam zelo, elas esperam acolhimento, ou às vezes ser alisada. Enquanto, na verdade, precisam despertar para algum ensinamento, né, Harley, que está originando o problema delas. Mas eu acho que o Salomão... Me tira uma dúvida. Você falou que quando dói no bolso a pessoa fica mais aberta. Isso não é verdade. Não é verdade. Dói no bolso, as pessoas ficam resistindo em sofrer, resistindo em apanhar. Elas vão buscar a Dona Maria, que faz macumba na encruzilhada. Elas vão apanhar bastante para depois procurar um cara que entende, que vai ajudar a resolver. E quando ela chega a entender que ela tem que investir para aprender, ela não quer mais. Porque ela não tem mais. As pessoas têm uma resistência muito grande em pedir ajuda, muitas vezes, né? E primeiro, não é correto, não. Porque para pedir ajuda, você tem que reconhecer que você não consegue, que você não dá conta,
né? E eu acho que aí o pulo do gato tá aí. Quando você tem essa humildade para poder reconhecer que você não consegue, que você não sabe, ou que sabe menos, e você procura quem sabe mais para poder procurar aprender, mas pouca gente tem essa iniciativa, tem esse cuidado. As pessoas querem fazer nas coxas, querem fazer na tora, igual a gente fala, né? Usando um termo até bem vulgar, querem fazer assim, na força, e muitas vezes não dá certo. Quer dizer, na maioria das vezes não dá certo. Eu acho que primeiro a gente tem que ter esse conhecimento. Falar, eu não consigo, até aqui eu consigo, a partir daqui eu preciso de ajuda profissional. Seja em todas as áreas, principalmente na área comercial, na área empresarial. Porque às vezes o cidadão, ele abre uma empresa, usando um exemplo, e aquela empresa, ela começa pequenininha, ali nasce daquela vontade dele empreender, e ele leva aquilo na força dos braços. Vai levando, e aquilo vai dando certo, porque ele dá o sangue, é dia e noite, né? E ele vai dando sangue, aquilo vai acontecendo. Só que chega um determinado momento que aquilo ali aquilo trava, né? Ele fica estagnado. A partir desse momento que ele precisa entender, compreender e ter humildade de que muitas vezes ele precisa entregar o negócio dele nas mãos de alguém que sabe mais que ele. Né? Ele precisa delegar para que ele não perca aquilo que ele já construiu. Quantos empresários a gente vê hoje estagnados? O cara chegou num determinado patamar, ele para. Não cresce mais que aquilo e ele batalha e ele não dá conta de sair dali de dentro, porque ele não consegue delegar funções, ele não consegue simplesmente. Porque ele acostumou a levar aquilo ali na força dos braços, ele não consegue delegar. Então, eu até tenho um caso de um amigo meu, que tem uma empresa de prestação de serviço muito conceituada, muito grande, e ele teve esse conhecimento, depois de perder muito, de doer muito no bolso dele. Ele chegou num determinado momento e falou assim, não, eu não consigo mais. Eu preciso de uma ajuda profissional. Ele foi procurar alguém, colocou essa pessoa para administrar a empresa dele, aí é que está a dificuldade. Como é que você entrega aquilo que você construiu nas mãos de uma pessoa que você conhece? Seu filho. Entregar o filho na mão Entregar um filho é entregar um filho, né? E como é que você entrega aquilo? Ele teve que entregar isso e passou a observar a empresa do lado de fora. Foi aí o pulo do gato. Foi aí que ele conseguiu enxergar todos os problemas e ir corrigindo com a ajuda desse profissional. Sabe aquele jogo de damas ou de xadrez que quem tá de fora, ele consegue enxergar mais do que quem tá jogando? Mas foi né? o que aconteceu comigo. O que você está falando, eu identifico demais, Salomão, sobre isso, né? O Harley conhece minha vida, o Eduardo conhece minha vida, hoje a gente está conhecendo. Vou conhecer a sua vida também daqui a Vamos, eu vou te contar agora. É o livro aberto. Todo mundo sabe, né? Rico, poderoso, bonito, família maravilhosa, abençoado por Deus, o cara é fantástico. Graças a Deus. Não, mas eu cheguei a ter algumas empresas também, entendeu? Eu tive 3 empresas, né? Hoje eu não tenho nenhuma. Entendeu? Mas por quê? Eu fui aquele cara que levou tudo nas costas, e como você tá falando, que levou tudo nas costas, aí era eu que resolvia, eu que tinha que resolver, eu não poderia delegar, porque ninguém, na minha cabeça, ninguém tinha capacidade por isso, ou ia me roubar. Uhum. Por quê? Porque eu já tive experiência e a pessoa me roubou. Uhum. Entendeu? Então você pega, já freia, põe um pé no freio. E aí o que aconteceu? E aí eu fiquei para trás. Chegou num momento que ela estagnou. Aí, quando estagna, aí é problema, porque é daí para baixo. Você entendeu? Você não tem crescimento. E aí, eu pelo meu orgulho, Alan sabe muito bem, pelo meu orgulho, eu falei assim, cara, se eu cresci durante 10 anos, porque a minha empresa ficou 10 anos, a outra ficou mais uns 10 anos. Crescendo. Então, eu fui 20 anos, eu fui patrão. E aí, o que acontece? 20 anos, falei, por que agora não vai dar certo? Porque sempre deu certo. Exatamente. E aí eu tinha aquele orgulho, se eu falar assim, eu tô certo. Entendeu? Porque 20 anos eu tava certo, por que agora eu tô errado? Porque agora que eu tô errado. Entendeu? Exatamente. E aí, o que acontece? Foi onde eu estrepei. Exatamente. Foi onde eu estrepei, eu não procurei ajuda, porque eu achava que ia resolver, ou que Deus ia pegar e resolver pra mim. Aí entra a questão do apego, né? Esse processo é brasileiro?
Processo. Esse processo de dificuldade, de buscar ajuda, dificuldade de entender. Você vê isso como coisa brasileira? Porque lá fora parece que isso não acontece. Não, acontece em todo lugar. Alguns lugares com mais frequência, outros menos. Eu acho que é a questão cultural nossa. A nossa é grande. A nossa é muito grande. A gente consegue esculhambar qualquer coisa no Brasil, né? A gente pegou o termo chamado treinador e fez uma bagunça que virou esse coach que ninguém aguenta nem ouvir falar. É verdade. E ninguém aceita mais o conselheiro. E se você pegar qualquer organograma de uma empresa séria, tá o presidente na cabeça, abaixo dele o conselho. Conselho. Nas grandes empresas do mundo é assim. Você, quando é pequeno, você aprende uma história de um tal de Pinóquio, que ele só vira gente depois que escuta o grilo falante, que é o conselheiro dele. Aí quando eu digo para os caras, eu sou seu grilo falante, os caras ficam tudo arrepiado. Não entende. Não entende o processo. Você só precisa de um conselheiro que não esteja interessado no seu dinheiro, no seu corpo, nem na sua família, nem você. Ele está te dando instrução para você crescer. E aí você vai embora. Mas no Brasil isso não acontece. Coach virou uma praga. Você fala que é coach, ninguém quer saber, porque estourou, ficou mal falado, mal visto, mal vivido, um dinheiro mal aplicado. Por quê? O coach não é um conselheiro? Mas no Brasil virou outra coisa. O coach, a palavra coach... Aliás, eu acho que tinha que acabar com isso. Aqui no Brasil tem que acabar com esse negócio de americanizar tudo. Concordo. Né? Tem que ser português, treinador. E vamos passar a ter treinadores sérios, vamos passar a ter conselheiros sérios, que estão realmente dispostos. Agora, que não brinca. Se você não fizer o que eu estou mandando você fazer, não adianta você fazer terapia comigo. Não adianta você fazer treinamento comigo. É verdade. O cliente faz porque a mulher dele mandou, a gente vai botar a mulher de xadrez, vai jogar xadrez no horário da sessão, porque... É verdade. Não funciona. Harley, uma coisa interessante, nesse bate-papo até aqui, com a história do Glauco e os comentários de vocês, eu já ouvi dizer várias informações muito relevantes. Eu já ouvi falar em apego, em orgulho, em ego. E qual que é a minha preocupação, que eu gostaria de explorar a confissão do Glauco aqui conosco, a experiência de vocês como terapeuta, como empresário, o que nós precisamos de fato aprender para não cairmos nesses erros que, pela forma que vocês colocam, eu não tenho essa visão empresarial como a de vocês, nem da psique humana como você, Harley, mas eu percebo que para vocês é algo tão claro, é tão notório entender a necessidade de um ajuste, de um preparo pessoal para a gente seguir na vida da gente. E eu vou além. Eu não quero levar essa pergunta a vocês na forma de empresa apenas, mas para a vida. O que eu, Eduardo, preciso aprender na minha vida para me dar bem com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu trabalho, com os meus clientes, com as pessoas que encontram comigo no estacionamento, que esbarra comigo no shopping. O que eu preciso aprender para chegar lá no final da minha vida, lá quando eu estiver lá, se é que isso é possível, de dentro de um caixão, olhar para trás e sorrir leve e agradecer a Deus cada experiência que eu passei nessa vida. Ao invés disso, a gente observa que muitos chegam amargos. Inclusive, a maioria dos choros que se vê no velório é remorso, porque faltou dizer alguma coisa, faltou perdoar a pessoa, faltou se entregar um pouco a ela ou tolerar um pouco as dificuldades dela. E eu confesso que eu gostaria muito de, assim, não apenas racionalmente, mas emocionalmente entender o que eu preciso aprender, o que eu preciso sentir, o que eu preciso experimentar para valer essa passagem aqui na Terra. Vamos dizer. Vou deixar o professor falar que Tá certo. Olha, parece brincadeira, mas é bem mais simples do que você pensa. Primeiro passo é consciência. Aceitar você do jeito que você é. Do jeitinho que você é. Chato, enjoado, encrenqueiro, implicante, cheio de problema. Esse é o Eduardo? Então esse é o Eduardo. Então você vai aceitar o Eduardo. Segundo passo é você ter um compromisso em melhorar esse Eduardo. O terceiro passo é ter coragem para manter esse compromisso funcionando. Daí para frente é só sucesso. Não tem tantas complicações. Não tem que inventar a pólvora, já está aí para todo mundo. Isso na área comercial é a mesma coisa. Se eu não tiver consciência de quem eu sou comercialmente, eu nunca vou crescer. Se eu não tiver consciência de quem eu sou, olha, eu sou um pai relapso, eu sou um marido vagabundo. Poxa, se eu sou um pai relapso, um marido vagabundo, já tomei essa consciência, porque eu não posso me enganar. O problema é que as pessoas se enganam. É um pai miserável e acha que é o paizão, porque no Dia dos Pais recebe uma mensagem lá, o pai mais lindo. Mas não é, cara.
A gente vive, aí é onde o orgulho é alimentado, falsamente a gente vive achando que a gente é o cara, e a gente não é psirica nenhuma. Então, consciência. E como é que eu vou ter essa consciência? Simples. Se você entende que existe um Deus, criador de todas as coisas, e que ele te criou, dentro de você tem uma parte dele. Essa é a consciência. Faz isso brotar. Acho que é difícil, o cara vai para o Himalaia, o outro fica no monte. Não, é só você dar uma ordem. Consciência divina, manifeste-se. E nesse instante você vai sentir um momento de paz. Isso é automático, qualquer um pode fazer aí agora em casa. Isso é automático. E ele vai sentir uma paz. Se não sentiu a paz, ela não ativou. Aí ele continua dando ordem até ele sentir essa paz. Ela está ativada. Daí para frente ele segue o maior ensinamento de Jesus. Vigia e ora. Pronto. É só seguir. Complementando aqui o que o professor disse, eu concordo plenamente. Eu acho que as coisas, muita coisa é simples. A gente é que complica elas. A gente costuma colocar problema onde não tem. Eu acho que os princípios são os mesmos, sabe? Tanto na condução da sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional empresarial. A cada dia que passa eu venho tomando mais consciência disso, né? As pessoas não querem ser frágeis, elas não querem se colocar numa posição de fragilidade. No mundo empresarial, para poder buscar ajuda, você tem que se colocar no papel de quem não consegue, no papel de quem é frágil, né? Eu acho que na vida pessoal também, às vezes a gente não quer mostrar essa fragilidade, não quer perdoar, não quer pedir perdão, né? A gente quer sempre ter a última palavra. Eu acho que as coisas elas se misturam, sabe? Eu acho que se você tiver ali uma conduta de humildade, de autoconhecimento, né? De se colocar num papel até de fragilidade, muitas vezes mesmo, de reconhecer que você não consegue tudo, que você não é um super-homem, tem aquela síndrome do super-homem, eu posso tudo, eu consigo tudo, deixa comigo, né? Até certo ponto você consegue. Passou daquilo ali, você tem que ter ajuda. Quando você consegue levar isso para sua vida pessoal, para sua vida empresarial, eu acho que a chance de dar certo, ela aumenta significativamente. Essa é a minha opinião, né? Então é isso que eu venho tomando consciência, eu posso falar por mim, das minhas experiências. Eu venho tomando consciência cada dia mais disso, de tentar melhorar quem eu sou, a maneira como eu lido com os problemas do mundo, parar de gastar energia com conflito que não vale a pena, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, empresarial. Tem coisa que não vale a pena, nem na vida pessoal, você ficar brigando, arrumando confusão, conflito, como na vida empresarial também. Tem coisa que fica amarrado naquilo, né? Batendo na mesma tecla, tem que mudar a direção. Eu tenho um amigo, até vocês me permitam contar uma pequena historinha para poder complementar o que eu estou falando. Vou exemplificar o que eu estou dizendo. Eu tenho um amigo, um grande amigo, muito próximo, e as pessoas vêm muito em mim pedir conselho. Não sei porquê, elas veem em mim um conselheiro, um coach. Não treinador. Eu falei pra te provocar, mas eu concordo que eu não gosto dessa americanização, não. E essa pessoa, eu tenho negócios no Brasil, tenho negócios fora do Brasil, e eu fico nessa ponte aérea, né? Cheguei essa semana, inclusive da Europa. E um amigo meu morava lá na Europa com a família, e, na verdade, ele veio para o Brasil, morou muito tempo na Europa, veio para o Brasil, tem uma confecção ali na região ali da Bernardo Saião, ali, até bem sucedido, deu uma enrolada ali nas contas, na empresa deu uma estagnada, falou, vou dar um pulo lá na Europa, vou trabalhar um pouquinho lá, vou juntar um dinheiro, né, e vou alavancar meu negócio aqui. Foi a solução que ele encontrou. Voltou. Ficou 2 anos lá só dando murro em ponta de faca. Porque é uma ilusão, às vezes, achar, eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro. Isso é ilusão. Isso é uma ilusão. Eu falo que quem ganha aqui, eu falo que quem ganha dinheiro no Brasil ganha lá fora, quem ganha lá fora ganha aqui, porque não tá no lugar, tá? Tá na pessoa, tá nas atitudes ali, tá na maneira da pessoa, né? E ele 2 anos dando murro em ponto de faca. E aí ele veio pedir um conselho para mim outro dia, lá na Europa. Ele me chamou, eu fui lá conversar com ele, ele falou assim, Salomão, eu precisava de um conselho seu, eu gosto muito de você, acho que você é um cara que dá uns conselhos bons. Eu tô muito na dúvida, cara, se eu volto pro Brasil, saio daqui, vou... Porque não tá dando certo. Peguei e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente tem que tentar. A gente tenta. Se não dá certo, a gente tem que mudar a direção. Tem que parar de ficar batendo na mesma tecla. Se não tá dando certo, você continua batendo, esperando que em algum momento aquilo vai funcionar.
Às vezes a gente tem que ter essa consciência de parar, pisar no freio e falar, peraí, gente, eu tô há 2 anos aqui tentando, não tô conseguindo. Parece que tudo que eu faço, às vezes Deus ele manda mensagem pra gente. Eu acredito nisso. Só que a gente às vezes não sabe, não enxerga, não sabe decifrar essas mensagens. Ou então fecha os olhos. Não quer enxergar, porque não é aquilo que a gente quer pra gente. Né? Eu penso muito isso. Falei, por que você não muda de áreas, muda de estratégia, cara? Volta pro Brasil, você tem lá sua casa no Brasil, você tem seu negócio no Brasil. Volta pro Brasil. O Brasil é um país bom, cara, cheio de oportunidades e tudo mais. Ele falou, rapaz, eu já estava propenso a fazer isso, eu vou fazer isso mesmo. Passou 1 mês, 40 dias, voltou pro Brasil. Chegou aqui no Brasil, me procurou. E aí eu falei para ele, ó, cara, fico satisfeito que você tenha vindo, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Ele trabalhava na construção civil, um ótimo profissional, trabalha na construção civil, eu tenho uma construtora também. Falei, olha, eu tenho um trabalho aqui para você, eu vou te ajudar no que eu puder. Eu sei que você é um ótimo profissional, pode, né, mas vai dar certo, fica tranquilo. O que eu puder fazer, eu vou acionar meus contatos e vamos, vai dar certo. Não tenha fé. Primeiro tem que ter fé. Ele falou assim, não, é isso mesmo. Rapaz, 2 dias depois ele me liga. Bem assim mesmo, 2 dias depois ele me liga. Salomão do céu, tô indo ali para uma reunião com uma grande construtora incorporadora aqui em Goiânia. Eles estão com um projeto de uma construção chama steel framing, que é toda em placas, né, estrutura metálica e placas. E eles querem fazer uma casa modelo e se der certo, nós vamos fechar um contrato grandioso. Eu falei, pronto, então você já tem a experiência, né? Porque lá fora isso é muito comum. O tipo de obra. Né? Esse tipo de obra, né? Ele é muito comum. Falei, você tem experiência, você é um ótimo profissional. Você vai lá agora e vai mostrar do que você é feito, cara. Vai lá e bota pra quebrar. Porque ninguém aqui faz isso, né? Eu não conheço ninguém que tem experiência nessa área. E ele foi lá, montou a empresa agora, rapaz, foi um sucesso. Fechou esse contrato com essa empresa e vão lançar um empreendimento agora em Goiânia com casas em steel framing. Casas que basicamente são feitas todas em placas, são casas modulares, feitas em placas e estruturas metálicas. E tá muito feliz. Eu falei, tá vendo? Como muitas vezes a gente fica insistindo, sendo que às vezes a nossa sorte não tá aqui, não tá naquilo. A gente tá em outro lugar e Deus tá te falando, cara, para, você já tá tentando, eu já tô te falando, né? Muda. E você mudou e deu certo, tô muito feliz. Então acho que é isso. Salomão, tanto que é interessante. Certa vez eu escutei uma frase que dizia o seguinte: cada fracasso traz em si a semente do êxito, a semente do sucesso. E é exatamente os fracassos que seu amigo teve que proporcionou a ele a oportunidade de ter uma grande alavanca financeira dentro da casa dele, dentro do Brasil. E é o que eu visualizo também, por exemplo, no exemplo que o Glauco acabou de dar. Né? Essa situação, com certeza, gerou em ti, irmão, uma experiência, um preparo, às vezes não só de intelecto, mas também emocional para atingir graus mais elevados. Né? O jogo não terminou, né, Harley? Concordo, não. Não, então me conta o que você pensa. Concordo, não. Diga, irmão. A gente vive muito de modismo, né? Certo. E essa frase que você colocou aí, ela é pontuada de modismo. Certo. Por que é fracasso? Excelente pergunta. Por que é fracasso? Eu não acredito. O Glauco não teve 1 minuto de fracasso. Exatamente. Ele teve várias aulas, vários aprendizados, uns que ele quis, outros que ele não quis. Onde é que está fracasso? Exatamente nisso. É a aula que você não quis passar por ela. Exatamente. Essa é a Não conclusão é fracasso. da interpretação. Só que ela não é fracasso, né, Harley? Não. Algum tempo atrás inventaram um tal de positivismo. Sim, já ouvi falar. A Petrobras trouxe para o Brasil isso em 1970, fazer aquelas frases de impacto, escrevia na parede dos escritórios, aí viu que é besteira, não funciona. Aí descobriram o livro O Segredo. Aí trouxeram o segredo e você passou a viver a lei da atração. Também não funciona. Você conhece alguém que funciona com lei da atração? Se funcionasse, a Cracolândia já tinha acabado. Se funcionasse, estava todo mundo morando no aldeia do Vale. Bastava mentalizar. Bastava mentalizar e botar a foto na janela. Mas eu Não também tenho minhas funciona. ressalvas sobre isso. Não funciona, não. Funciona, não. Observação. Não é isso que funciona. Certo. Agora nós estamos na era do tal do empoderamento. Igual você falou aí, que o pessoal sai daqui para botar. Porque se quer se empoderar. Aí os casamentos estão complicados, porque as mulheres se empoderam e acham que tem que bater nos homens, porque a Maria da Penha só protege a mulher, não protege o homem. E aí a bagunça está estabelecida. Ninguém quer sentar e respirar. Ninguém quer mudar a ótica.
E a ótica é muito simples. Eu tenho que olhar para você e ver luz. Eu tenho que olhar para ele e ver luz. E em nenhum momento é fracasso. Esse rapaz que veio dos Estados Unidos aí, sei lá de onde que ele veio. Da Europa. Da Europa. Ele teve milhões de experiências que ele não tivesse aprendido lá, ele não fechava esse contrato. Não fechava, então que fracasso. Ele só foi lá fazer um curso. O problema é que a gente não quer pagar para aprender, né? Eu já está pronto. Não está pronto. Curso chato, desagradável, mas necessário. E você conhece algum curso que seja não, gostoso? É chato, é maçante. Meu filho, todo curso é pauleira. Exatamente. Não, mas um cara falou isso pra mim também. Ele falou assim, ó, eu aprendi muito com um amigo meu, falava assim, ó, existem os 3 S's pra felicidade. Qual os 3 S's? Ser simplesmente simples. Quarto, entendeu? quinto e sexto caminho da evolução. E aí, o que acontece? E aí, com isso, eu inventei os 3 Cs. Você entendeu? Estudando esse rapaz, eu inventei os 3 Cs. E aí, a gente pratica muito mais os 3 Cs do que os 3 Ss. Os 3 Cs, nós complica as coisas comuns. Boa! Vamos ver os 3 Cs. O tempo todo, irmão. O tempo todo. É comum você ser fechado no trânsito, compadre? O tempo todo. É comum. Só que a gente complica. Entendeu? É comum pagar boleto, compadre? Demais. Você entendeu? Só que a gente complica. É comum a mulher da gente passar raiva no nós, compadre? Não. É comum, compadre. Não, só que a gente complica. E a gente passa Você raiva entendeu? nela. E a gente passa raiva nela. Entendeu? É comum um filho dar trabalho? Mas a gente complica as coisas. Não, eu trabalho na Entendeu? empresa. Você tem coisas no seu trabalho que são inerentes ao seu trabalho. E você reclama. Ai, não aguento mais. Cara, esse é o trabalho, né? Graças a Deus. Exatamente. Agora, uma reflexão que eu faço em cima desse raciocínio, do que o exercício, a aula forçada não é fracasso, que eu concordo plenamente. Nossa, eu concordo plenamente. E o exercício que você fala que nós complicamos tudo muito fácil. E eu trago a reflexão no seguinte sentido. Tem coisas, Glauco, que a minha razão entende perfeitamente que tá tudo bem. Às vezes a pessoa me fecha, às vezes a minha razão pensa, cara, não tá num dia bom, não me viu, mas às vezes os meus sentimentos não reagem da mesma forma. Às vezes eu entendo que a lição de aprender com o meu erro é uma lição linda, porque eu vou aprender, vai e não peques mais, eu vou evitar aquela situação e acrescentei a mim em experiência, em maturidade, mas meu coração apanhou demais, ele não vai aceitar isso fácil, meu coração entende como um fracasso. E aí eu acho que onde mora a grande razão de todo ser, da gente compreender, não na razão, mas especialmente no coração, de que não acabou o jogo. Eu acho que esse seria o recado poderoso que o que você disse, Harley, atinge muito, impacta demais. Porque se eu entendo como fracasso, igual você disse que não é, eu posso pendurar a chuteira, eu posso desligar o carrinho e falar, cara, não deu. Agora, se eu entender que é só uma fase do jogo, eu vou sair fortalecido. Agora, como que eu vou explicar isso pro meu coração? Vocês me explicam, por favor. Mas antes dele explicar, uma frase que me tirou desse processo, porque na minha cabeça eu fracassei. Você entendeu? Na minha cabeça eu fracassei. Porque você tá dentro da caixinha, sai da caixinha. E martirizei por muito tempo. Você entendeu? A situação. Falar assim, cara, a minha família depende de mim, hoje ela... Tanto faz ela depender de mim ou não. Não precisa de mim. Eu fracassei e não dou conta de sustentar nem minha família. Então eu cheguei numa situação desse jeito. Mas uma frase que me falou que muitas vezes a gente vira a chave, tem um poder de raciocínio diferente, e aí vira a chave do coração, porque isso acontece lá de uma hora para outra. Você entendeu? O cara falou assim, que eu falei assim, ó, você nunca erra. Eu falei, como? Você nunca erra. Entendeu? Ou você acerta ou você aprende. Você entendeu? Você nunca errou. Ou você acerta ou você aprende. Por isso que não tem fracasso. Você entendeu? E aí, compadre, aí eu interiorizei isso no meu coração. Você entendeu? Eu falei, cara, então, porque eu me culpava pelo meu erro. Você entendeu? Uhum. E aí a culpa é uma bosta. Você entendeu? Desencadeia uma série de outras entendeu? coisas. Né? E aí, quando você tira isso, cara, não tô culpado, não, eu tô no processo.
Para você ter uma ideia, na escala das emoções, a gente trabalha a partir de apatia. A culpa e a vergonha vêm abaixo disso ainda. Abaixo no sentido de que é mais danoso, mais baixo. A vibração é mais densa, mais pesada. Entendi. Culpa e vergonha é mais pesado do que a apatia. Até no seriado lá de Lúcifer, é a culpa que leva para o inferno, né? Se você não sente culpa, você pode... Eu sei que isso é complicado, mas você pode matar se você não tiver culpa nem arrependimento. Você vai acertar lá em cima no outro nível. Mas responde quando isso aí bate- do Eduardo. Como é que isso passa pro coração? É ele que está perguntando isso para vocês. Isso não passa para o coração, isso já está no coração. É você descobrir. O problema é que nós temos uma parceria chamada ego. E ele está no comando. Uhum. Quando eu disse atrás que o primeiro passo é consciência, quando você ativa a consciência, o ego sai da história. E aí você sai da caixinha e passa a ser regido por outras leis. Enquanto você estiver na caixinha, você está regido pelo ego e está preso em política administrativa, política judiciária, política... Esse sistemão está te engolindo. Então, tem que sair. Saia da caixinha. Torne-se a pessoa mais importante da sua vida. E como já foi dito aqui, subliminarmente, o problema nunca está no outro. É sempre na gente. Mas o ego não deixa você enxergar isso. O ego não tem o menor interesse que eu resolva o meu problema com o Glauco, ou o meu problema com o Salé. Quer que a gente continue rilhando, e batendo, e brigando. E a espiritualidade tem uma cúpula muito favorável à confusão, que se alimenta dessas energias. Cara, você vencer isso. A guerra não é contra a carne. O processo é muito maior. Agora, você está disposto a viver isso? Você está disposto a viver isso? Está disposto? Está disposto? A primeira pessoa, como diz um cara famoso da internet, o Hélio Couto, não sei se vocês conhecem o Hélio Couto, o pessoal só está preocupado com casa, carro e apartamento. E é mesmo. Você só está preocupado com casa, carro e apartamento. Meu filho tem que ir para a Disneylândia, meu filho tem que fazer medicina. Por que seu filho não pode fazer balé? Eu tenho um caso na família que a mãe não deixou a filha fazer letras, a menina já fez um monte de faculdade e não consegue terminar. Se ela fizesse letras, ia ser doutora, ia escrever um monte de livros. Não, letra não dá dinheiro, o que dá direito é medicina. Acabou, cara. Exatamente. Então tem que ativar a consciência. Começa pela consciência sempre. Eu acho Seu que coração já está cheio de amor. eu acho que isso que você acabou de dizer, eu concordo plenamente, em número, gênero e grau, como se diz. Bem. Eu concordo plenamente. Eu acho que nós vivemos num país que vê muita aparência, né? Eu tenho muitos amigos conhecidos que meio que obrigam os filhos a fazer, por exemplo, faculdade de medicina, por conta do status. E aí formam esses médicos que a gente vê hoje aí, cometendo uma série de erros médicos, brincando com a vida das pessoas como se isso fosse uma brincadeira. Eu não concordo com isso. Eu acho que quem nasceu para ser médico tem o dom para estudar medicina. Quem nasceu para ser advogado, engenheiro, quem nasceu para ser eletricista, pedreiro, ele tem que seguir aquela vocação dele. Não adianta você querer alguém que nasceu, que ele é feliz sendo eletricista para poder fazer medicina, porque você tem dinheiro para pagar a faculdade de medicina. Eu acho que isso tudo porque nós vivemos uma sociedade hoje doente. A nossa sociedade hoje ela está doente. Eu tenho uma facilidade muito grande de enxergar isso de fora da caixinha, justamente porque eu vivo duas realidades diferentes, né? Como eu viajo muito, hoje eu vivo 2, 3 meses no Brasil, 1 mês na Europa. E eu fico nessa ponte aérea. Então, lá é uma realidade. Culturalmente falando, enquanto sociedade, é diferente daqui, né? Lá as pessoas, elas não... tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Por exemplo, o médico lá não tem o status que tem aqui. É interessante. Não tem. O médico lá não tem o status que tem aqui. Ele não enche a boca para falar que é médico. E quando ele fala que é médico, ele confraterniza ali com o eletricista. Ele é servidor. Ele é um servidor. Ele é um servidor. E não tem esse status que tem no Brasil. Esse status é latino. É latino. Nós elegemos algumas profissões aqui no Brasil, culturalmente falando. E se o meu filho não se encaixar em nenhuma dessas profissões, então ele é um fracassado. Isso é um erro muito grande. Dentro da minha casa, eu não prego isso.
Minha filha hoje, ela é empresária, minha filha mais velha. Eu tenho um filho que está na medicina veterinária, porque é a paixão dele. E eu tenho 2 filhos menores. Um fala que vai ser pizzaiolo. Você tá entendendo? Um fala que vai pizzaiolo, o outro falou que vai ser arquiteto. De vez em quando eles mudam. Entendeu? O que vai ser? Eu falo, olha, esses dias eles estavam brigando lá na sala, discutindo, porque o que diz que vai ser pizzaiolo, que é uma pizzaria de 10 andares. E quem ia projetar é o arquiteto. O arquiteto falou que só ia projetar de 3, de 10 e não ia projetar nada. E aí eles começaram a discutir, bater boca entre eles. Eu achei interessante, fiquei observando, você tá entendendo? Então, sim, e eu digo para os meus filhos, esse é um ensinamento dentro da minha casa. Uma coisa que eu prezo muito é pela educação dos meus filhos. Eu e minha esposa, isso é prioridade absoluta lá em casa. Mas a educação num sentido, não no sentido de investir dinheiro para que ele seja algo que eles não querem ser. No sentido mesmo deles terem consciência de que eles têm que escolher o caminho deles que vai fazer eles mais felizes. Porque a partir do momento que você faz alguma coisa que você gosta, o dinheiro ele é consequência. O dinheiro vem naturalmente. E a maioria das pessoas não entendem isso. A maioria das pessoas ou não querem entender isso. Eles têm que procurar algo que dá dinheiro. Né? Mas quando você faz algo que você gosta e você é bom naquilo que você faz, automaticamente você vai ganhar dinheiro. Mas o processo de instrução, né? Nossa turma não gosta de ler. Não gosta. Nossa turma atualmente... Mas tem pessoas que falam assim, então assim, essa frase, Salomão, que você usou, você faz o que gosta, entendeu? Mas tem pessoas que falam já ao contrário. Eu não sei, a pessoa, não, eu não faço o que eu gosto, eu faço o que é preciso, você entendeu? E aí? Aonde que está a verdade nessas coisas? Eu falo assim, eu nunca fiz o que eu gosto, fiz o que era preciso. Eu tenho pena entendeu? De quem pensa assim. E aí eu sou bem sucedido porque eu faço o que é preciso. Então todas as duas frases estão erradas. Então por quê? Então você tem que gostar do que você faz. E aí? O que você faz? É isso, então passe a gostar. Mesmo não... Porque... Não tem não, Galo. Passe a gostar. Para de igrejar. Agora Para de complicar. Passa a gostar. Mas tem uma visão interessante sobre essa outra frase que o Glauco falou, no seguinte sentido. Porque mesmo fazendo o que eu amo, eu vou enfrentar obstáculos. Não tem esse papo de fazer o que amo. Só vai ser feliz se fizer o que ama. Isso não existe. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz quando você quiser ser feliz. É só isso. É uma visão mais... Por que você vai ser feliz com o trabalho? Por que você vai ser feliz namorando? A quadrinidade é físico, emocional, espiritual e intelectual, que dá o econômico financeiro. Certo. A quadrinidade tem que estar equilibrada. Tá vendo aqui que tem um desnível? Eu entendo. A única coisa que nivela isso aqui é o amor, que vem aqui atrás. O amor, quando chega, ele nivela, ó. Automaticamente ele nivela. O que você precisa é de amor. Nosso Deus é amor. O amor criou todas as coisas, o amor permeia todas as coisas, o amor é onisciente, onipresente e onipotente. A nossa escola no mundo é aprender o que é o amor. Acabou. Tá vendo? Rapaz, chega em outro nível de visão. Tá vendo? Perfeito, Haller. É Agora interessante. é fácil? Não, meu querido. É bordoado, eu roso no mordo, tiro pedaço, brinco com a mulher, bato o menino, chuto o pau da barraca. Exatamente. Eu faço isso tudo, mas estou aqui para aprender. É um processo, É né? um processo. E nesse processo é onde encaixa essa outra frase, de viver o que é necessário para chegar no propósito. Se você tiver, assim, no nível material, vamos dizer assim, trabalhando naquilo que você tem uma maior afinidade, logicamente você vai ter mais suavidez para estar ali envolvido 10 horas por dia, 12 horas por dia naquilo. Mas naquilo também você vai ter obstáculo que você vai ter que enfrentar porque é preciso, não porque você ama. Você não ama o obstáculo que atrapalha aquilo que você gosta. Você tem tudo para até odiá-lo. Mas você vai enfrentar porque é necessário. Daí se encaixa outra frase. Agora o Haller chega com uma interpretação muito mais acima disso, atual, né? Acima disso. Exatamente. Mas quando eu falo em fazer o que gosta, eu falo no sentido de vocação. Eu acredito em vocação. Né? Eu tenho uma vocação. A minha vocação é falar, é conversar, convencer, vender. Né? Essa eu acredito que seja a minha vocação. Né? Empreender, né? Mas eu não tenho vocação, por exemplo, para ser médico. Não gosto nem de entrar no hospital. Né? Admiro quem tem essa vocação. Então, quando você faz algo que você tem vocação, eu acredito que você faz com mais prazer. Quando você é vocacionado para aquilo. É nesse sentido. Né? E você passa, e você
passa a gostar daquilo com mais facilidade, irmão. Você tem uma O que facilidade. mata a vocação são 3 letrinhas. EUA. Estados Unidos da América. O cara tem a vocação que tiver, não foi pra frente e vai para os Estados Unidos trabalhar de pedreiro. Foi o que ele falou. Que bom! Vocação. Aí eles ganham dinheiro, compram um monte de apartamento, aí vem pra cá, vende os apartamentos pra tratar a saúde. Não tem vocação, não tem vocação. Esse lance da vocação é legal, mas como é que você vai ter um processo de vocação? Como é que você vai entrar nesse processo de vocação se você não tiver com a sua consciência ativada? A vocação do Salomão, tem certeza que é comercial? Como é Ele que gosta mais de conversar com gente do que lidar com comércio. Mas Então ele tinha que ser o quê? Um parlador, um poeta, ou ele tinha que ser um cantor, ele tinha que ser um político. Mas ele resolveu ser comerciante. Ele está fora da vocação mas dele. o vendedor, o que ele faz é conversar. O vendedor não precisa conversar para vender. Não, mas... Aí é outro nível. Aí eu falo assim, polêmica. O vendedor não precisa conversar para Polêmica. vender. Não vai precisa. com o zóio? Não é assim não. Muito. O problema é que ele quando ele fala assim, eu converso, é porque ele está convencendo, ele está influenciando negativamente, ele está usando de magia negra. Não é negativamente. É negativamente. Não é É negativamente. Porque a Ele tá ideia influenciando. E isso é normal. Influenciar tá errado. Você me influencia, eu te influencio. influenciar tá errado. Mas por como que tá Eu errado? não tô te influenciando, não. Tem Lógico que você não influencia. o caminho tá ali, vai. Não. Você, Não. a partir do momento... Agora eu quero que a você partir- compre esse microfone. Moço, eu vou mostrar um microfone para você que só tem nos palácios do Salomão. E aí você vai ficar louco, vai ter um microfone igual no Palácio de Salomão. Essa piadinha eu escuto toda hora. Toda hora tem fazer um trocadilho com o rei Salomão da Bíblia. Toda hora. Mas geralmente é relacionado Toma a posse. riqueza. Não é? Recebo. Mas como assim, até essa palavra sabedoria. Por que todo mundo te procura para conselheiro? Pois é, Você justamente. entendeu? Né? Por que Seu todo nome mundo... atrai. Talvez porque Seu nome atrai. Mas eu discordo. Amém. O senhor até me desculpa, eu discordo com relação a influenciar. Porque eu acredito que o maior influenciador de todos os tempos é Jesus Cristo. Que nos influencia há 2000 anos. E até hoje. Até hoje. Então, quando o doutor fala assim, dá uma impressão de que toda influência acaba sendo negativa. Eu não concordo. Acredito que existe muita influência positiva. Olha, como existe uma negativa. diferença entre orientador e influenciador. Jesus é orientador. Jesus não é influenciador. Se ele fosse influenciador, ele tinha usado o poder dele para não ir para a cruz. Ele tinha usado o poder dele para fazer um monte de coisa se ele fosse influenciador. Ele era orientador, tanto que ele passou pela miséria que passou para orientar, não para influenciar. Quem influencia hoje são os seguidores, entre aspas, que estão aí montando castelos, clãs, feudos, e eles precisam influenciar. Então eles estão usando as armas do sistema para influenciar. Jesus foi contra o sistema o tempo todo. Então ele era um orientador. E da pior espécie. Opa! Não. Se pensar como influenciador, da pior espécie, porque ele não facilitou nada para ninguém. Não, ele é o nosso papai, né, velho? Não, mas pera lá. Tá vendo como é que vocês vivem iludidos? Ai, Jesus maravilhoso. Jesus era seco, grosso. Jesus era justo. E a gente fica botando bandeirinha. Por isso que o pau quebra na cabeça de todo mundo. Aí o Harley bate. O Harley não bate. Não Jesus batia muito mais. Ó, Jesus! Sua mãe tá aí pra falar com você. Que mãe? Não tem mãe. Os seus irmãos, que irmão? Eu não tenho irmão. Todo mundo é minha mãe, todo mundo é meu irmão. Bancada. E eu vou continuar botando na mesa qual é a hora que eu quero um pastor para resolver isso para mim, que até hoje não resolveu. Meu filho, acabou o vinho. E eu com isso? Aí a Bíblia para. Aí tem um lapso de memória, aparece ele resolvendo. O que a mãe dele fez? Deu uma tapa na orelha dele? Ela não fez. Ela falou assim, eu sei que você vai resolver e pronto. Aí. Ela deu um tapa na orelha dele que ninguém viu. Não. Não, ele falou que não ia fazer. Não. Você não sabe se ele já Não é estava chegada bêbado. minha hora, ela deu as mulher. costas. Ele Não é chegada minha deu hora. as costas pra ela, deu as costas pra ele e falou: se vira, Não moço. deu, não. Agora começou a ficar polêmico. Entendeu? Não, ela não deu, não. Ela deu foi um pé na orelha dele. Você vai lá fazer, menino. Ah. E ele foi lá e fez.
Ele falou, é igual quando ele chegou pro pai e falou assim, pai, eu não vou aguentar essa pancada não, me tira disso. Deus falou que cria vergonha minha, vai logo lá pra cruz. Onde é que tá a maravilha da bondade? A Bíblia é cacete de ponta a ponta, gente. Pega o Antigo Testamento aí. Ah, mas o fato... Deus de taca, Deus de chicote, Deus de porrete. E todo mundo babando. É por isso que o mundo tem essa porcaria. Mas é Deus de propósito, Halley. E qual é o propósito? O propósito sempre vai se cumprir. Qual é o propósito? Sempre vai se cumprir. Qual é o propósito? Por exemplo, na história que o senhor está falando agora do vinho. do vinho, da transformação. Aquilo ali, para mim, O ao primeiro meu milagre, ver, né? o primeiro milagre narrado na Bíblia é aquele. No meu ver, é o maior exemplo de fé que se possa ter. Por quê? Ó, filho, acabou o vinho, resolve. Mulher, não é chegada a minha hora. Virou as costas e saiu. Ela vira por quem tá perto, faz tudo que ele te pediu. Cara, ela tinha certeza que ele ia cumprir. Mesmo naquela situação de que ele negou a ela, conforme o Halley disse. Cara, ela nem faz o que ele te pedir. Ela tinha certeza. Isso pra mim é um exemplo de fé. Eu tenho 4 lances de escada pra descer, não quero que ninguém me empurre, eu vou ficar calado. Não, por favor, fale, Halley. Halley, por exemplo, o que é o propósito? A pergunta que você me fez. Na crucificação, ali ficou muito claro a dor de passar pela carne humana. Aquele que era Deus, que veio aqui em carne passar por essa situação. E nessa situação ele sentiu a dor com o poder de evitá-la, mas ele preferiu a obediência. Isso para mim é o propósito acima da lei, porque Deus é tão poderoso e ele estabeleceu leis que ele não volta atrás. Só que ele mesmo se dispôs a pagar a lei para que nós fôssemos libertos disso. Se a gente for e não pecar mais, vamos dizer Por que assim. você acha que Jesus sofreu? Aí você me explica. Não, mas ele não sofreu. Não. Eu tenho certeza. Ele temeu. Não, ele Ele evitou. não queria passar por aquilo porque ele achou que ia ser demais. Mas ele usou os poderes que ele tinha e não sofreu. Ele não Não teve sofreu. dor. Não. O problema é que você fica assistindo o filme hollywoodiano dos 10 Mandamentos, pega lá o filme do Bill... Como é que é? Do Mel Gibson. do Mel Gibson, né? Você fala, coitado, meu Deus. A minha esposa fez uma viagem para uma cidade fazer um projeto e o pessoal levou ela para assistir a encenação de Jesus. Ela queria bater no cara lá, porque as pessoas se emocionam. Isso é por emoção. Isso é por emoção. E você sabe que toda a igreja utiliza a emoção para manipular o povo. Cuidado com as informações. Cuidado, tem muita informação aí que precisa ser filtrada. Tá na hora de crescer, gente. Certo. Tá na hora de crescer. Já que nós estamos falando em algo nesse Não, mas sentido... eu acredito que ele não sofreu. Mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Pois é, mas não tem sofrimento. Aí, Pois não. é. Aí pra mim, ele sentiu dor, mas não sofreu. Porque tava na carne. Nem sentiu dor. Eu Ele tinha capacidade de transcender isso. Não, Ele com era certeza. muito superior a Não, Não, com certeza. isso Não dá pra é, comparar. compadre, isso Não é. Você Não dá pra entendeu? comparar. Agora, a gente tem que lidar com o sofrimento, que se eu não falar pro Salomão que sofreu, se eu não falar pro João que sofreu, eles não baixam a bola. Eles vão se achar o super-homem também. Aí nós estamos fritos. É só para isso. A igreja usa essa dor, esse sofrimento para segurar o rebanho. São as cercas. E elétricas. Dá choque, gente. Tá certo. Eu tô chocado aqui. Halley, uma questão interessante, aproveitando esse seu Ainda bem que conhecimento. isso é gravado. Se fosse ao vivo, ia ter um... Halley, nessa análise, muitas vezes a gente busca algumas fontes para se orientar, confessando a incapacidade pessoal de cada um de nós, igual Salomão disse. Eu preciso aprender em vários aspectos. E um deles é o aspecto comportamental. E num dos livros muito interessantes, que inclusive foi recomendação sua para me ler, foi As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E lá ele fala sobre a questão da harmonia das energias, da doação, do fluxo. Por exemplo, se eu pretendo ser bem tratado, eu vou bem tratar, porque é uma energia que vai fluir através de mim. Se eu pretendo ser próspero, tão qual Salomão, eu vou gerar prosperidade às pessoas. Se eu quero dinheiro, eu não vou reter. Eu vou fazer circular para que ele multiplique por meio de mim, através de quando passa de mão a mão. E nisso chega na doação. Se eu dou satisfeito, se eu dou com amor, com prazer, se eu dou me sentindo ali agraciado, fazendo parte desse fluxo,
Essa doação gera um bem-estar para mim a ponto de me proporcionar um retorno daquilo se eu não faço em barganha, com essa observação. O mundo é um espelho. Tudo que você fizer, ele reflete. Seja o que for. Agora, é difícil a gente hoje, dominado pelo ego, não ter barganha no meio, né? Nós estamos aqui bonitinho, tá o Salomão aqui, lindo e maravilhoso, eu estou aqui falando de graça que não é, ué. Porque eu quero que alguém assista, eu quero que, esse cara é bom, eu vou lá me consultar com ele, pô, vou contratar o Salomão para ser meu consultor. Você tá aí. Pô, o Eduardo tem uma cabeça boa, advogado, eu vou botar ele para me ajudar na minha fazenda. Isso não é de graça. A barganha ela é inerente ao ser humano, principalmente aqui agora. Como é que a gente vai fugir disso? O que tem que eliminar é o sofrimento. Porque se eu tivesse aqui, rapaz, fala de mim. Eu sou... Aí a gente estaria no processo errado. Certo. Então é natural. Natural. Deixa fluir. O mundo... Olha, hoje existem 3 personalidades no mundo. Todas 3 estão erradas. É o pedinte, certo, que é aquela pessoa que toda hora está pedindo alguma coisa. É o reclamador, que reclama de tudo. E o guerreiro. Você se encaixa em qual das 3? Tem que estar em uma das 3? Não. Nós geralmente estamos numa dessas 3 sempre errados. Mas você é qual delas? Eu sou um lutador. Eu sou um guerreiro. Quando ele fala que ele é um guerreiro, o que o universo vai dar pra ele? Dá luta, guerra, cacete. Aí toda hora ele tá... Não, então eu sou pedinte. Aí vive além da escassez, tá errado. Ué, então... Onde encaixa? A minha pergunta é com esse propósito. Eu falei que os 3 estão errados. Exato. Você tem que estar na paz, sem precisar de nada. Seja luz. E Deus toma conta de você. Sai da caixinha. E a barganha com Deus? Não tem barganha, eu não quero nada dele. Eu só me entrego na mão dele e falo, cuida de mim, você que sabe. Você não me fez? Você não tem um propósito pra mim? Determina, eu sigo. Não questiono. Como chegar nesse nível, Rally? É cacete, como chegar nessa iluminação? Bordoada, mas você não tá disposto, eu não tô, ele não tá, ele também não tá. A gente não tá disposto a pagar esse preço. Por isso que a gente tá aqui conversando potofa, porque a gente acaba não aplicando nada disso. Agora, vamos para levar a sério, vamos. Vamos encontrar todo dia, de 6 da manhã às 7, vamos reunir, vamos conversar. Amanhã não dá porque eu tenho que fazer não sei o quê. Depois da manhã eu vou plantar chuchu, depois não, minha mulher não quer que eu vá. Entendi. A gente não leva nada a sério. A gente não tem disciplina, não tem compromisso. É pela experiência que se chega nisso. É pela prática. Envolve renúncia, não tem nada a ver com renúncia. Não. O que vai te dar renúncia é a prática. Entendi. A prática, a liberdade vem pela prática constante. Entendi. E o que todo mundo quer? Liberdade. Liberdade. Já pensou se o Salomão tivesse a tranquilidade de gerir os negócios na Europa sem ter que ir lá toda vez? Já pensou que maravilha? Poder ficar aqui o tempo todo com a mulher e os meninos sem precisar ter que viajar, se desgastar e arriscar. Mas não, tem que ir lá, tem que mexer. Você não tem liberdade. É rico, poderoso, tem um harém, vai comprar o Taj Mahal, mas não tem liberdade. É um preço a pagar. É um preço a pagar. Não tem liberdade. Agora, a dificuldade que eu sinto muitas vezes é como chegar nesse padrão, Haller, porque é muito fácil eu falar pra você, cara, é legalzinho, eu vou atingir isso, eu vou... Mas se dentro de mim eu falo, cara, eu tenho. Essa eu acho que é a frase que mais pega nesse contexto que você tá dizendo. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. E aí vem o vilãozinho que tudo que a gente... Que atrapalha a gente em tudo, que é a questão do medo. Aí eu tenho medo, se eu puxar o freio de mão daqui um dia, vai me vir a escassez. Se eu fizer isso, vai vir aquilo. Minha esposa, minhas filhas, eu vou passar por um período de dificuldade. Qual que é o Deixa eu te dar segredo? Deixa eu te dar um exemplo. Os grandes influencers da internet hoje, eles lançam um curso de sobrevivência, eles lançam um curso de transformação em torno de 8 mil, em torno de 12 mil. Tem gente cobrando até mais que isso. Um mentor hoje chega a cobrar 30 mil por mês para te mentorar. Ok? Eu desafio qualquer pessoa que queira fazer uma experiência comigo. E eu vou fazer uma sessão com ele todo dia, de segunda a sexta, durante um período. Vai ser muito mais barato para ele. Você acha que tem alguém disposto a pagar? Vai ficar em torno de 2 mil e pouco por mês. Não, ele compra um curso de 8 mil que ele não faz direito, engaveta, perde, joga fora, mas ele não quer eu ali no pé dele, todo dia, corrigindo,
corrigindo, organizando e fazendo. Porque se ele quisesse, eu transformo a vida de qualquer um, como eu tenho transformado de alguns que toparam passar por isso. Não, então ele bate mesmo. Ele transforma mesmo. Ele bate tudo. A pessoa todo dia, você tem uma hora comigo? Eu vou te jogar na parede, eu vou pisar na sua cara, porque eu não te quero. Eu não quero sua mulher, não quero seus filhos, mas eu quero que você seja um sucesso. Aí, cara, só depende de você. Tem gente que arrepia, não aguenta. A pressão é grande. É o ego que não suporta isso. O ego não suporta isso. É porque- Prefere continuar nesse... vou pra Europa. Vou viajar pra Europa pra cuidar dos meus negócios. Podia estar só aqui cuidando de tudo aqui. Pessoal, Aí tá quando eu muito falo que eu não bom. vou pra Disneylandia, o pau quebra na minha cabeça. Pessoal, tá muito bom a conversa. Entendeu? Vocês têm alguma coisa para falar para nós finalizar? Mas já... Pois Já. é, mas se apresenta, que a gente Nossa, rápido. empolgou A gente tanto empolgou que os nem tanto. nos apresentaram. Vai ficar no final. Fala aí, Salomão. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me apresentar, porque eu não tenho uma formação formal acadêmica, né? E isso gera uma certa, como é que eu vou dizer? Me foge uma palavra agora. Uma certa surpresa por parte das pessoas, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sempre brinquei muito com isso, porque eu não obedeci uma trajetória formal, acadêmica, para poder chegar onde eu estou hoje, né? Eu sempre fui empreendedor desde criança. Poderia contar aqui inúmeras histórias. Acho que eu já contei uma história para você muito engraçada, quando eu fui presidente do Sindicato dos Engraxates, com 9 anos de idade. Então, por não seguir, então eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou empresário, e como empresário eu atuo em N setores diferentes, no Brasil e fora do Brasil. Restaurante, prestação de serviços, construtora, incorporadora. Então, tem uma série de coisas. Agora também na parte financeira, estamos iniciando um projeto agora com casas de câmbio e serviços financeiros para brasileiros que vivem fora do Brasil, né, que vivem no exterior. Então, a gente está sempre envolvido em vários projetos diferentes. Então, eu sou um empresário e empreendedor, né? Eu acho que eu me apresento dessa forma. Então, é muito difícil para mim, porque é muito mais fácil seria, né? Falar, não, eu sou advogado, né? Sou engenheiro. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande quando vou me apresentar, justamente por isso, porque eu sou um curioso, um empreendedor, e eu sou movido a isso, tá? Eu não tenho, assim, eu não carrego isso como um fardo na minha vida. Eu carrego isso como uma bênção, porque é isso que me move. São os projetos que eu tenho, e eu já estou aqui agora, dentro de 2 ou 3 projetos novos, e já estou pensando num próximo projeto. Eu tenho 1 milhão de ideias, eu gosto de dar ideia para os outros, sabe? Igual a gente estava falando aqui, eu falei, por que você não faz assim, assado? Eu gosto de dar ideia, porque a cabeça funciona. Então, a gente treina a cabeça da gente de uma tal maneira, que é empreendedor, que ele começa a ver oportunidades em tudo que ele enxerga. Ele começa a ver oportunidades, né? Então, acho que no Salomão, hoje, se eu poderia me definir, seria um empresário, um empreendedor, um cara inquieto, curioso, que está sempre buscando novos projetos que me dão esse gás, essa vontade de levantar de manhã e falar, rapaz, eu tive uma ideia. Minha mulher ouve isso todo dia, fala, nossa, mas tive uma ideia de gênio. Tive uma ideia, que essa ideia... E eu já começo a desenvolver a ideia já. Aí a gente já tem uma certa experiência nessa área, a gente começa a desenvolver já toda a parte comercial do negócio, o marketing. Você já começa a montar o custo, a receita, né? A projeção de lucro, de despesa. Já começa, já entrega o projeto aqui, o business planning, que eles falam, completo aqui. Bom demais, Rapidinho, né? 1 hora. Bom demais. Você dá consultoria? Não dou consultoria. Escreve livro? Informalmente também não tem Tá tempo esperando pra o quê? isso. Talvez não seja um momento, né? Eu dou consultoria informal para os amigos, né? Que sempre procura a gente, eu dou um conselho, dou um pitaco. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Né? Pois é, mas começa a vender isso e você para de ter vergonha de se apresentar, porque a sua experiência vale mais que muito diploma por aí. Não, realmente, isso é verdade, isso eu A concordo. sua experiência dá de 10 a 0 e muito diploma por aí. Hoje o cara entra na faculdade burro e no final sai com diploma. Sai com diploma, é verdade, eu já faço. Gostado. Mas Mas você aprendeu alguma coisa na faculdade? Mas você É a sabe que experiência. Aprendeu lá fora. Mas você sabe que eu seria advogado.
eu seria advogado, eu sempre achei que seria advogado. Cheguei a prestar vestibular na época para poder entrar na faculdade de Direito, não passei. E também não... É porque não era para ser mesmo. Também, É porque não precisa. não era para ser. Eu acho que eu não conseguiria permanecer ali. Bloquear sua criatividade. Exatamente, bloquear minha criatividade. Porque eu acho que seria... Porque é a vocação, né? Acho que é a vocação. Eu tenho Aí vários... você foi ganhar o dinheiro, hoje contrata um grupo. Exatamente. Um grupo jurídico. Eu já tenho bastante advogado de fato. Pô, você tá com o boi na sombra. Mas é isso, sabe? Eu acho que eu tenho essa consciência hoje que pro resto da minha vida eu acho que vai ser assim. Eu vou continuar sempre entrando num projeto, saindo de um projeto, entrando no outro projeto e é assim que vai. Quem sabe um dia a gente chega nesse patamar aí de escrever um livro. Não, mas aí você tinha que escrever. Começa a escrever uns manualzinhos aí pra dar de presente pro povo. Não, mas nós temos muitos projetos, né, compadre? Que juízo. Fala do seu trabalho também. Bom, eu sou psicanalista, sou homeopata, sou parapsicólogo, sou estudante, fuçador, busco para todo lado aí. Atualmente, né, eu tenho um programa livre todas as manhãs no Instagram, das 7 às 8, chamado Momento de Oração dos Missionários Urbanos, onde a gente lida com o bem-estar, né? A gente lida com incentivo para você sair da caixinha. O nosso grande lema é servir para servir, e a gente faz esse trabalho aí para ver se as pessoas acordam e saem dessa miséria, desse sofrimento, dessa tristeza, né? Eu tenho algumas pessoas que eu tenho um carinho imenso, mas elas resolveram viver sofrendo, eu não posso fazer nada, né? Se não quiser sofrer, eu te ensino o caminho. É fácil, gostoso, trabalhoso, mas é bom e existe. Não precisa sofrer. Não tem que adoecer, morrer, ficar um velho caquético dando trabalho. Você pode envelhecer com dignidade. E essa é a nossa proposta, de ensinar as pessoas a crescerem com dignidade. Eu costumo dizer para os meus clientes que se alguém quiser ser presidente, quiser ser astronauta, eu te coloco lá. Você só tem que pagar um preço. E é isso que aí que complica. Bom demais. Então aqui, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo. Só agradecer nossos Agradeço da irmãos, mesma forma. o aprendizado que nós agradeço. temos com vocês, umas referências aí pra gente. Só Agradeço, acho que foi enriquecedor para todo mundo. Né? Conheci o Salomão. Conheci o Harley Vou aqui, passear fiquei muito no Taj satisfeito, Mahal, o Glauco aqui, fiquei muito satisfeito com conhecer vocês, quero agradecer o convite. De verdade, no primeiro momento me senti envaidecido e não merecedor, viu, de Olha estar só. aqui. Porque, não, de verdade mesmo, que a gente fica... Eu falei, mas doutor... Rapaz, eu lá, não sei se eu tenho alguma coisa que possa agregar, mas fico feliz em ter vindo, né? Espero que a gente possa aí ter falado alguma coisa que possa ajudar de alguma forma para quem está assistindo. E é isso, né? Parabéns vocês pelo programa e pela iniciativa. E Não, obrigado. Gratidão para vocês dois. Que Deus abençoe. Que Deus continue usando a voz de vocês. Deus continue usando esse coração enorme que é de vocês, né? E vocês têm muito para doar, né? E parabéns para vocês. Amém. Tá bom? Amém. Bravo. Recebo. Muito bom.